Plenário aprova projeto que aumenta a pena para motorista alcoolizado que causar morte no trânsito. Governo e base aliada passam o dia tentando angariar votos para aprovar a reforma da Previdência. E esta edição destaca também: comissão debate a falta de medicamento para pacientes transplantados nas farmácias de alto custo da rede pública. Criado em outubro, o Coral da Câmara faz sua primeira apresentação. Boa noite em Brasília, 11 horas e 19 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário aprovou nesta quarta-feira um projeto que aumenta a pena para o motorista alcoolizado que causar morte no trânsito. Os deputados também aprovaram a renegociação das dívidas de produtores com a Previdência do setor rural. E ainda prorrogaram o programa que dá isenção de impostos para atividades ligadas à indústria do cinema. Uma proposta consensual abriu os trabalhos do plenário na quarta-feira. Foi aprovada a medida provisória que amplia a validade do regime especial de tributação para atividades ligadas ao cinema. A MP mantém o chamado Recine até 31 de dezembro de 2019, favorecendo a abertura e melhoria das salas de exibição. Já aprovada anteriormente, uma proposta idêntica foi alvo de veto presidencial, derrubado em sessão do Congresso. Agora beneficia também a indústria de jogos eletrônicos e da música. 1.036 salas de cinema foram implantadas no Brasil, quase todas com projetos credenciados para os benefícios do Recine. Estima-se o aumento de 150 salas até esse final de ano de 2017. E essas 150 novas salas de cinema vão gerar cerca de 180 milhões de receita anual a mais para nosso país. O plenário também aprovou o projeto que trata de dívidas da Previdência do setor rural. O interesse dos oposicionistas era garantir, em especial, a renegociação para os agricultores familiares em dívida com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRural. Representantes do agronegócio sempre defenderam a proposta, objeto de uma medida provisória que perdeu a validade. Um acordo envolvendo uma possível análise da reforma da Previdência nos próximos dias permitiu a votação. São os interesses de 1.500.000 famílias de trabalhadores e trabalhadoras rurais que, se for votada a reforma da Previdência, nós vamos obstruir, vamos votar contra, mas vamos ter o voto desse segmento aqui da Câmara dos Deputados, Dagoberto, contra a retirada de direitos dos trabalhadores rurais. O produtor rural não é caloteiro. Ele quis pagar, mas ele tinha todo um arcabouço jurídico dizendo que ele tinha liminares de que ele não precisava pagar. Precisava construir um acordo, não para não ser paga esta dívida, mas para que ela tivesse condições de ser negociada. Se nós tivéssemos que, todos os produtores, tivessem que pagar isso imediatamente, não teria nenhuma possibilidade desse pagamento. É importante dizer do quanto essa categoria vem sofrendo nesses últimos anos. Nós sofremos cada vez que muda o dólar, cada vez que muda governo. Sempre se coloca o pequeno na frente como beneficiado, mas é nada, isso é para beneficiar os grandes. Os pequenos mesmo não fazem negócio sem pagar, pura e simplesmente. Também foram votadas emendas do Senado ao projeto da deputada Keiko Ota, que aumenta a pena para o motorista que causar acidente com morte ao dirigir sob efeito de álcool ou drogas. A pena mínima de prisão passa de 4 para 8 anos. A própria deputada proclamou o resultado. Aprovado. Sim. Muito bem, dona Keiko. A matéria vai à sanção. Parabéns, Keiko Ota. Obrigada. Parabéns. Os deputados aprovaram apenas o texto principal da proposta, que trata da dívida previdenciária rural. Os destaques, que são sugestões pontuais de mudanças no texto, ficaram para ser votados na próxima semana. E o plenário também aprovou o projeto que autoriza o Conselho Curador do FGTS a fazer contratos com a Caixa Econômica Federal, além da proposta que garante a estados e municípios quase 2 bilhões de reais como compensação pelas perdas causadas pela Lei Candir, que estimula exportações com isenções tributárias.
E agora a gente vai direto ao Salão Verde falar com a Aline Machado, que acompanhou a sessão do plenário e tem outras informações. Olá, Aline, boa noite. Além de todas essas propostas, os deputados ainda votaram outros projetos, né? Boa noite, Jaciene. Foi aprovado um projeto de lei complementar que permite o financiamento de dívidas tributárias das empresas que optaram pelo Simples Nacional. Hoje, essas dívidas podem ser financiadas em no máximo 60 parcelas e o projeto de lei complementar aumenta esse prazo para 180 meses. O projeto recebeu um relatório na Comissão de Finanças e Tributação do deputado Otávio Leite, que é do PSDB do Rio de Janeiro. Além dessa proposta, foi aprovada em segundo turno uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que trata de precatórios. O relator na Câmara foi o deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB. E o que diz essa proposta de emenda à Constituição? Ela aumenta o prazo para que esses precatórios, que são dívidas judiciais acima de 60 salário mínimo, então ela aumenta o prazo para que esses precatórios sejam quitados por prefeitos, estados ou pelo Distrito Federal. É bom lembrar que a Secretaria-Geral da Mesa, a SGM, emitiu um comunicado depois da aprovação da PEC dizendo que ela vai ao Senado. O presidente disse que ela iria à promulgação durante a sessão, mas ela vai ao Senado porque as mudanças não são de redação, são mudanças de conteúdo que o Senado agora precisa reanalisar. Em seguida, na sessão do Congresso, houve tumulto, seja pela condução dos trabalhos pelo presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, seja porque os partidos eles sofreram um efeito dominó. Um partido começou a obstruir, daí outros partidos que queriam derrubar vetos começaram a obstruir também porque perceberam que não teriam os votos, já que um partido estava obstruindo atrás do outro. E o veto, nesse momento que estava em discussão, é um veto total oferecido pelo Palácio do Planalto a um projeto de lei da Câmara. O projeto de lei permite que agentes de trânsito portem armas. Agora, dentre todos os vetos que estão na pauta do Congresso Nacional, que foi suspensa, ainda não foi remarcada, são 11 vetos ao todo e 15 projetos de lei do Congresso Nacional. Entre esses vetos, talvez o mais famoso, que não foi analisado hoje também, é o veto oferecido pelo Palácio do Planalto, um veto parcial ao projeto de lei que trata do Fundo de Financiamento de Campanha. O Palácio do Planalto vetou a parte que dizia que o limite máximo para financiamento de uma chapa ou candidato seria de salários mínimos. Então, volta a valer o limite de 10% do rendimento bruto do doador no ano anterior à campanha eleitoral. Jaciene. Tá certo, Aline, muito obrigada pelas informações e só reforçando que haverá sessão do Congresso, já tem sessão do Congresso marcada então para a próxima terça-feira, a sessão que foi marcada no finalzinho aí da sessão pelo presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira. Nos últimos dias, a pergunta que não quer calar é se a reforma da Previdência vai mesmo ser votada ainda este ano. Hoje foi um dia decisivo para se buscar essa resposta. Desde o café da manhã, governo e base aliada estão participando de reuniões tentando descobrir se há votos para aprovar a proposta. Logo cedo, líderes da base aliada, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e o presidente da República, Michel Temer, em uma reunião no Palácio do Alvorada. Aliás, reunião não. O relator da proposta, deputado Arthur Oliveira Maia, prefere chamar isso de concentração. Eu penso que o engajamento ele tem crescido. Estamos no melhor momento desde que se iniciou essa reforma. O governo diz ter cerca de 260 votos a favor da reforma. Ele precisa de 308. Sobre a mesa, corre uma proposta. Os partidos fecharem questão a favor das mudanças na Previdência. Foi o que o PMDB fez nesta quarta-feira. Na teoria, com isso, os deputados que votarem contra a reforma podem ser punidos. Mas nem toda a base do governo concorda, não. A punição dos deputados por conta desse voto não existirá da parte do PSDB. A punição não existe. Punição existiria só se o partido
definisse com clareza que teria punição e hoje não tem nenhuma definição. O PSD de Kassab tem 38 deputados. 15 estariam a favor da reforma. O restante ainda está indeciso. Eles são só uma parte dos 120 a 150 deputados que ainda não têm posição. Votos com os quais o governo também conta. O líder até crava uma data para a votação. Semana passada estávamos longe, hoje estamos mais perto. Revertemos, os deputados estão confiantes e vamos ter votação na terça-feira, sim. A data quem define é o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. A gente está com dificuldade, né, em todos os partidos, não é um tema simples, porque a gente precisa contar voto com reserva, sem gerar publicidade a isso, que isso não agrega nada, para que a gente possa ter o mínimo de condições de organizar uma data para votar essa matéria. Vamos aguardar. Hoje pela manhã a gente não tinha os votos. Vamos ver se à noite essa consolidação de votos aparece. Ou seja, a data aí é só uma consequência. Antes é preciso ter os votos necessários para isso. E os líderes partidários que começaram o dia reunidos com o presidente Michel Temer devem terminar do mesmo jeito. Eles passaram a tarde dialogando com seus deputados para voltar à noite com uma resposta. Quantos deputados realmente estão dispostos a votar pelo sim na reforma da Previdência? O governo espera ter pelo menos 320 votos. Então, se esse número for alcançado, aí sim a gente pode esperar uma votação da reforma na semana que vem. Nessa quarta-feira, o PTB também fechou questão a respeito da aprovação da reforma da Previdência. Mas na contagem de votos dos deputados de oposição, a proposta deve ser rejeitada, já que, segundo eles, o governo não deve conseguir os 308 votos necessários a favor da reforma. O governo está muito longe de ter os 308 votos. Estão blefando para a imprensa, para a mídia, pressão como se tivesse um clima favorável à PEC da Previdência. Essa PEC não passará aqui na casa. Primeiro, porque o governo não tem votos. Segundo, os deputados estão recuados. Ninguém vai fazer esse abraço dos afogados. Terceiro, todo mundo está pensando em 2018. O Temer não é mais candidato. Então, os parlamentares não vão cometer o que eu chamo no Senado esse desatino político. E o conflito em torno da reforma da Previdência ganhou mais um capítulo. 3 pessoas estão fazendo greve de fome aqui na Câmara contra as mudanças. Frei Sérgio, Joseneide Costa e Leila Denise são do Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA. Eles dizem ter feito a última refeição na manhã de terça-feira. O protesto deles é em um dos anexos da Câmara. O espaço é justamente aquele que liga os gabinetes dos deputados ao plenário, onde a reforma da Previdência poderá ser votada. É uma reforma impopular, foi feita sob nenhuma consulta do povo e ela está em desacordo com as nossas necessidades. Então a greve de fome é uma forma de mostrar a nossa revolta, o nosso descontentamento e o repúdio a essa medida. Deputados de oposição prestaram solidariedade à causa, mas também se disseram preocupados. Representantes do povo, quando chegam a isso, é porque todas as outras portas estão sendo fechadas. E nós queremos que o governo retire daqui a reforma da Previdência. A Comissão Especial da Câmara, que analisa a ampliação da licença maternidade em caso de bebê prematuro, aprovou nesta quarta-feira uma alteração ao texto principal. Agora, pela proposta, a mãe ficará afastada do trabalho pela quantidade de dias que o recém-nascido ficar internado. Foi aprovado um destaque da bancada do PT, que retirou da proposta original, aprovada em novembro, o prazo máximo de 8 meses para essa licença. Hoje, essa licença é de 4 meses. Devido ao início da ordem do dia do Congresso, a reunião foi encerrada. A comissão deve voltar a se reunir na próxima terça-feira para concluir a votação da proposta. Os destaques restantes tentam retirar a parte inserida no texto pelo relator, deputado Jorge Tadeu Mudalem, do Democratas de São Paulo. Ele estabelece que a vida começa no momento da concepção, ou seja, quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, não apenas após o nascimento. Deputados contrários ao texto argumentam que, com a mudança da Constituição, as possibilidades de aborto atualmente garantidas pelo Código Penal serão prejudicadas. O Código não considera crime o aborto praticado nos casos em que a gestação decorra de estupro ou quando há risco à vida da mãe.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta quarta-feira uma proposta que prevê eleições diretas para presidente e vice-presidente da República, caso os cargos fiquem vagos até 6 meses antes do fim do mandato. A CCJ aprovou apenas a admissibilidade da PEC do deputado Miro Teixeira, ou seja, decidiu que ela não fere a Constituição e pode ser discutida. O relatório estava pronto desde junho, mas só foi votado nesta quarta-feira, depois de as 2 denúncias contra o presidente Michel Temer terem sido derrubadas pelo plenário em agosto e outubro. Agora a CCJ aprovou o parecer em menos de 5 minutos, em votação simbólica. O governo estava preocupado, achando que essa PEC era para atingir o governo. E não era para atingir o governo. É uma PEC para buscar estabilidade social. Esse é o nosso maior objetivo. O governo nunca se preocupou com isso. Na verdade, a gente que estudou a Constituição, na verdade, ela foi usada para criar um fato político naquele momento. Tanto é que também não teve nenhuma euforia. Eu não estou vendo ninguém da oposição pulando aqui. Por quê? Porque o presidente fica e vai terminar o mandato. A proposta estabelece que, se os cargos de presidente e vice vagarem até 6 meses antes do fim do mandato, haverá nova eleição direta em 90 dias. Só nos últimos 6 meses, a eleição seria feita pelos deputados e senadores em até 30 dias. Hoje, as eleições são indiretas a partir do 3º ano de mandato. Ainda tem muito chão pela frente. É que o mérito da chamada PEC das diretas agora precisa ser analisado por uma comissão especial da Câmara, que será formada exclusivamente para isso. Só aí é que a proposta poderá ser votada em plenário, em 2 turnos e com 308 votos em cada um deles. Depois disso, ela ainda precisa passar pela CCJ e pelo plenário do Senado. Uma proposta parecida está sendo analisada no Senado. A diferença é que a eleição direta seria realizada até o fim do 3º ano de mandato. Foi cancelada por falta de quórum a reunião da CPI mista da JBS, que iria votar requerimentos de convocação de políticos. O relator, deputado Carlos Marum, anunciou que pretende apresentar o relatório final na semana que vem. Apenas 10 parlamentares apareceram para a reunião da CPMI da JBS, que iria votar requerimentos de convocação de políticos, como os ex-presidentes Lula e Dilma. Mesmo sem esses novos depoimentos e o silêncio dos principais envolvidos, os empresários Joesley e Wesley Batista, o deputado Carlos Marum disse já ter elementos para concluir o seu relatório e apresentá-lo na semana que vem. O presidente da comissão avaliou que a investigação fica prejudicada sem as oitivas com os políticos acusados de receber propinas, mas admitiu que não conseguirá apoio para uma prorrogação dos trabalhos. Eu concordo com você que ficará manco esse relatório. Nós não conseguimos fechar o circuito, que era realmente ouvir os políticos. Agora era o momento, inclusive, de pedir, se necessário for e é meu interesse, pedir uma prorrogação dos trabalhos dessa CPMI. Mas eu estou percebendo, conversando com alguns membros, que não há interesse, né, da gente prorrogar pelo menos por mais 6 meses esse trabalho. O presidente da CPMI marcou uma nova reunião para a próxima quarta-feira, dia 13. O prazo para a conclusão dos trabalhos é na semana seguinte, dia 22 de dezembro. As comissões de Trabalho e Direitos Humanos discutiram a portaria ministerial publicada em outubro que trouxe novas definições de trabalho escravo e de trabalho forçado. O documento também mudou as regras de publicação da chamada lista suja, que traz o nome das empresas que contratam trabalhadores em condições degradantes. Os deputados ouviram explicações do Ministério do Trabalho, do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que assinou a portaria. Ele afirmou que o documento vai aprimorar a fiscalização feita pelos auditores e garantir a punição aos escravocratas. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, fez um rápido balanço das ações do Ministério e prometeu erradicar o trabalho escravo no Brasil. No caso da nova portaria, a justificativa do Ministério é tornar mais objetivos os conceitos relacionados ao trabalho escravo e dar segurança jurídica aos processos relacionados ao assunto. O ministro observou o princípio de conveniência e oportunidade, tendo a objetividade de atender, principalmente oferecer segurança jurídica para as ações
do auditor fiscal do trabalho, dar maior clareza no que diz respeito à interpretação desta situação degradante que fere a dignidade do trabalhador e trazer para o processo administrativo prova nos autos. Mas a portaria foi muito criticada. Deputados da oposição afirmaram que ela vai favorecer o trabalho escravo e dificultar a punição de quem praticar esse crime, além de sujar a imagem do Brasil no exterior. Essa portaria, ela fere de morte direitos que o Brasil subscreveu no plano internacional, né? Inclusive convenções. Nessa nova portaria, a gente coloca em xeque toda uma caminhada que foi motivo, inclusive, de tensionamentos, ameaças e mortes. É preciso lembrar aqui a questão dos fiscais de Unai, Minas Gerais. Uma portaria que não foi discutida com ninguém. Quero, inclusive, que Vossa Excelência se comprometa a uma nova portaria a ser editada, que esta comissão possa ter acesso a esta discussão, que o parlamento possa discutir essa nova portaria. Está se tratando de trabalho escravo. Trabalhador comer encoxo de animais não é mais considerado uma analogia ao trabalho escravo. Outros deputados elogiaram o ministro e as novas regras de combate ao trabalho escravo. O escravo tem que ir para cadeia, tem que botar na cadeia. Agora não pode criar uma fantasia com um fiscal, mandar chegar no ministério, colocar no exterior o nome de uma empresa com o trabalho escravo, sem constatar lá na origem se é realmente trabalho escravo. Nós não poderíamos continuar com a pecha, com a fama de sermos países escravocratas. De acordo com o ministro Ronaldo Nogueira, a nova portaria deverá ser modificada, mas ele foi duro ao criticar as regras anteriores. Segundo ele, não havia punição criminal para a prática de trabalho escravo. Nos governos passados, se você soma 6 mil com 33 mil de trabalhadores resgatados, nos últimos 20 anos, 33 mil trabalhadores resgatados. Os senhores conhecem algum escravocrata preso nesse período? O presidente da Comissão de Trabalho, o deputado Orlando Silva, defendeu a criação de uma comissão especial na Câmara para aprofundar a discussão sobre as regras de identificação e combate ao trabalho escravo. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, participou de uma audiência pública aqui na Câmara para explicar a escolha de uma empresa cubana para fabricar um medicamento para insuficiência renal. Ele falou também sobre a falta de remédios quimioterápicos para pacientes do Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. A audiência pública foi convocada pelas comissões conjuntas de Fiscalização Financeira e Controle e Finanças e Tributação da Câmara. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, apresentou dados com o balanço dos investimentos para o setor em 2016 e 2017. Segundo ele, 45% dos brasileiros dependem do SUS. Nós temos um financiamento da saúde na ordem de 246 bilhões de reais, Estados, municípios e União. Convidado a falar sobre a crise nos hospitais públicos federais do Rio de Janeiro, o ministro Ricardo Barros argumentou que cada hospital tem autonomia de gestão e que se deve cobrar eficiência do diretor de cada estabelecimento. Ele explicou que contratou uma consultoria especializada do Hospital Sírio-Libanês para fazer a gestão conjunta dos 6 hospitais e 3 institutos federais do Rio de Janeiro, o que vai minimizar custos e acarretar na melhoria da administração. Nós temos investido nos hospitais, aumentamos o investimento, mais de 3 bilhões e meio por ano de recursos federais, aumentamos o número de consultas, o número de exames e o número de cirurgias. Portanto, o nosso atendimento no Rio de Janeiro é crescente, embora haja uma crise no sistema de saúde da área do Estado, mas não há da área federal. Portanto, estamos mantendo as estruturas que lá estão definidas pela responsabilidade da União, mas, claro,
fazendo um esforço para melhorar a gestão e poder atender mais com os mesmos recursos. Nossa meta é ampliar em 20% o número de atendimentos dos hospitais públicos federais sem precisar de novos investimentos. Para o deputado Alessandro Molon, que solicitou audiência pública para questionar a situação dos hospitais federais do Rio de Janeiro, e em especial o Hospital de Bom Sucesso, a resposta do ministro não convenceu. As informações não batem. O que nos chega do Rio de Janeiro, de quem vistoriou o sistema e de quem usa, é o contrário daquilo que o ministro disse. Não é uma situação que está melhorando, é uma situação que está se tornando mais dramática, pior. Eu vou receber o estudo do ministro, vou analisá-lo em profundidade, vou confrontá-lo com as informações das vistorias e vou voltar a cobrar do Ministério da Saúde a solução para os problemas do Rio. Por solicitação do deputado Wilson Filho, do PTB da Paraíba, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, explicou na audiência pública que, no ano passado, o governo federal suspendeu a compra do medicamento eritropoietina, indicado a pacientes com anemia associada à insuficiência renal crônica. O medicamento era vendido ao governo pela Biomanguinhos, laboratório da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Segundo o ministro, o medicamento era adquirido de um fabricante cubano e vendido pela Biomanguinhos ao Ministério da Saúde por um preço acima do mercado, sem a contrapartida da transferência de tecnologia, já que há 12 anos a Fiocruz vinha importando o medicamento para embalar no Brasil sem fabricá-lo. Após cancelar a compra da Fiocruz, o governo abriu um pregão e passou a comprar o medicamento por preços mais baixos de laboratórios brasileiros. A Comissão de Seguridade Social e Família promoveu audiência pública para debater problemas no fornecimento de remédios para pacientes que fizeram transplante de órgãos. Os chamados imunossupressores, que impedem a rejeição do órgão transplantado, estão em falta nas farmácias de alto custo, custeadas pelo governo. O Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo. Por ano, o país investe quase R$1 bilhão neste tipo de procedimento, que resulta em quase 30 mil cirurgias. Uma delas foi a da jornalista Renata Fernandes, que recebeu um rim da madrinha dela. Renata elogia a estrutura de transplantes do Brasil. Eu acredito que é um sistema muito bom, é um orgulho a gente viver em um país pobre, né? Não é um país rico, e ter um sistema público de transplante que funcione e que atenda tanta gente, assim como é o SUS. Eu fiz o meu transplante pelo SUS e eu me sinto muito orgulhosa, faço também parte do meu tratamento pelo SUS, porque é a melhor alternativa. É onde tem os centros de excelência, onde eu sou bem atendida, às vezes não sou também por conta da fila, da falta de investimentos, mas eu me orgulho e eu fico muito feliz e satisfeita de poder ter esse tratamento. Apesar de ser uma referência mundial, recentemente o Brasil está enfrentando um problema grave, a falta dos medicamentos chamados imunossupressores, que impedem a rejeição do órgão transplantado. O acesso sempre foi fácil durante 9 anos. Nesse ano de 2017 foi a primeira vez que faltou medicação na farmácia de alto custo. Isso chocou muito, porque sem esses medicamentos eu perco o meu transplante, e o que pode acarretar inclusive o óbito. Para debater o problema, a Comissão de Seguridade Social e Família fez uma audiência pública com especialistas da área. A deputada Carmen Zanotto disse que os remédios imunossupressores são fundamentais para o sucesso dos transplantes. Não adianta você gastar uma estrutura e recursos públicos grandes para toda a logística de captar e transplantar e depois o paciente rejeitar aquele órgão por falta de medicação. A coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes procurou tranquilizar os pacientes e disse que a situação será normalizada em breve. Um dos mais críticos era relacionado com o medicamento tacrolimus, que o contrato já foi assinado em torno de um mês atrás. E pelo desempenho do contrato, a empresa está começando a fornecer certamente essa semana e vai resolver todo o hiato que a gente tem no país todo. Há outros que foram feitos os pregões recentemente, mas que a gente estima que até o final de dezembro deva começar também a ser distribuído. Então, supomos que vamos entrar o ano com boas notícias em relação a esse assunto.
Um projeto de lei em discussão na Câmara permite que os automóveis cobertos por seguros sejam consertados na oficina escolhida pelo consumidor. Atualmente, muitas seguradoras estão impedindo que os carros batidos sejam levados para as concessionárias. Hoje em dia é assim. A seguradora diz em quais oficinas as pessoas podem levar o seu veículo para conserto. E na queda de braço com o seguro, é comum que o consumidor sinta que saiu perdendo. A minha filha colidiu com outro carro e ao a gente acionar a seguradora, eles colocaram, né, aonde eles indicaram, não aonde a gente queria que era para fazer o serviço. E foi aí uns 15 a 20 dias nessa demanda. Por fim, tive que aceitar eles colocarem aonde eles quiseram. Mas quem está coberto por um plano reconhecido pela Superintendência de Seguros Privados, em tese, já pode ignorar a lista de oficinas credenciadas. E um projeto de lei quer acabar de vez com as restrições impostas pelo seguro. A ideia é permitir que as pessoas escolham em qual oficina querem levar o automóvel, mesmo que seja uma concessionária. Este representante das corretoras de seguro é favorável ao projeto, mas ele ressalta a importância de as oficinas escolhidas atenderem a alguns requisitos que estão contemplados no projeto. Precisamos saber se essa oficina, se ela tem todas as garantias, se ela está regulamentada, se ela está registrada e se ela tem aquele potencial para prestar um bom serviço com preço competitivo. O direito de levar para a concessionária só vai valer para o segurado. Para terceiros, apenas se o veículo estiver na garantia. A livre escolha terá que ser respeitada mesmo que cada uma das partes queira levar o seu carro para uma oficina diferente. Para o relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, os maiores beneficiários serão os moradores de cidades pequenas. Muitas vezes, quando ele é do interior, ele tem que levar também o seu carro para a capital. Ele é de uma pequena cidade e lá naquela pequena cidade tem lá uma oficina mecânica que ele confia, mas que ela não está credenciada junto à seguradora. E aí ele tem que se deslocar às vezes 50, 80, 100 quilômetros para levar numa oficina que é credenciada pela seguradora. Então esse projeto ele vem justamente defender os interesses do consumidor. Como a proposta tramita em caráter conclusivo, ela seria enviada direto ao Senado, mas o deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, entrou com um recurso e agora ela terá que ser analisada também pelo plenário da Câmara. O Coral da Câmara fez hoje sua primeira apresentação e emocionou muita gente que passou pela casa nesta quarta-feira. O Coral da Câmara foi criado em outubro e a primeira apresentação teve como repertório canções natalinas. O maestro Davidson Miranda afirmou que a iniciativa ajuda a divulgar ainda mais a música erudita e que em 2018 esse projeto deve ser ampliado. A expectativa é que realmente hoje tenha sido só o embrião de um grande coro que a gente pode fazer aqui nessa casa, de um bom trabalho que a gente pode desenvolver. É o que eu falei antes, a casa possui talentos natos, institucionalizando, realmente transformando no coro e dando oportunidade para outras pessoas, acho que podemos fazer um grande coro aqui. Luiz Humberto é o idealizador do Coral da Câmara. Ele falou da emoção de cantar. É uma coisa que faz bem a alma, né? A gente se emociona vendo as pessoas se emocionando. Hoje, no final da apresentação, um colega nosso muito querido me procurou e falou assim: puxa, eu fui seminarista e quando vocês cantaram a Desce Fidelis, que é uma música em latim, né, que ele lembrou da época do seminário, né, ele falou que não suportou e chorou, se emocionou bastante, né? Isso esse feedback do público, né, nos emociona também. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso portal na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.